Aqui, guys, atualizar vocês. Mano, esse react aqui vai ser extremamente pica, tá? Não esperava muito e vai ser God demais e vocês acharão o mesmo, tenho 100% de certeza. Pra quem não sabe, no canal do Ilha, todo sábado e domingo, dia de LTA Sul, né? Eles postam vídeos aqui com várias entrevistas com jogadores, treinador, enfim, várias coisas. E também vídeos da própria coletiva. E nós vamos ver aqui agora coletiva da Red, coletiva da PEN e também vamos ver o do Fluxo ali para poder entender melhor. E também quero desenvolver o assunto Yamp e LTA Sul aqui com todos vocês de uma forma mais madura, sem narrativas, sem inflamar, totalmente maduro e honesto, tá? Aqui, quero começar pelo da Red. Já mandem aí, guys, o salve para o Eutoba, chat da Kiki e partiu. Boa tarde, Sara das Lendas aqui. Boa tarde. Parabéns pela vitória. Bom, no final do vídeo passado eu tinha perguntado para vocês sobre a questão das mudanças, né? Que vocês tinham falado que as mudanças iam acontecer e de fato elas aconteceram e são notáveis. E eu queria saber o quanto vocês tiraram de conclusão e felicidade desses resultados. E como vocês estão se sentindo hoje, vendo isso acontecer e tendo investido na base e o quanto isso tem de valor e peso para o nosso cenário. Desde o começo da Red, a gente sempre prezou pela base, isso não é segredo para ninguém. A gente sabe que o futuro do League of Legends e qualquer outro esporte é da base. Então, é lógico que a gente não esperava um resultado tão promissor, tão rápido, mas a gente tinha total confiança que era possível. O Tóqueres foi uma adição excelente, que a gente já vinha aí conversando há alguns anos para ele tomar alguma atitude e voltar logo para o cenário de forma útil, porque ele realmente é muito inteligente, ele tem realmente esse apelo competitivo. Caraca, de forma útil pegou pesado. De forma útil pegou pesado, meu coisas. Desde que ele foi campeão por nós, eu nunca tive dúvida que em algum momento ele viraria coach e eu sempre fiquei enchendo o saco dele para ele voltar e finalmente aconteceu. Eu vejo que ele nasceu para isso, sabe? E estar no competitivo, sendo jogador ou sendo top coach, acho que ele tem que estar nesse meio. E a base faz parte de um processo de evolução que todo time tem que ter. Inclusive, eu acho, convido os outros times da LTA a fazer a Academy também, porque é muito importante isso para o nosso cenário e não ter só nós e Cade lá. Acho que tem que enaltecer sim nós dois por ter ficado lá. Mas é o que eu falo, a base com certeza é o futuro, eles têm que estar preparados, as coach staff têm que estar conversando entre si, para quando precisar os jogadores subirem de imediato e estar pronto para subir. Esse tópico aqui que ele disse é um tópico muito forte, tá? Vocês estão vendo que eu sempre desenvolvo tanto aqui quanto na live do Ilha esse assunto que é o investimento na base e a forma que a Red Kennedy acabou ficando pro ano de 2025, finalzinho, né? E vai ficar ainda mais forte pro ano de 2026. De fato, o que ele disse aqui, totalmente verdade, tá? Tanto a Red quanto a Cade foram os únicos dois times que ficaram no Tier 2, fomentando a competição e fomentando também a evolução e o crescimento do nosso cenário. Por que eu falo isso? Porque a Red, por exemplo, tem 5 jogadores novos no time deles. Antes tinha o Greve, tinha o Aegis ali, mas eu acho que até mesmo esses jogadores tiveram seu determinado papel dentro dessa orquestra ali que foi a Red Kennedy, sabe? Eu acho que o Greve, quando ele entrou naquela Red, ele ajudou muito, o treinador, por exemplo, nós conversamos rapidamente, fica entre a gente, ele ajudou muito o treinador da Red do Tier 2, ajudou todos os players ali, a mesma coisa aconteceu dias depois, ou dias antes com a Aegis. Então, assim, essa Red, de fato, ela tá dando aulas, tá ligado? E eu nem tô falando isso sobre o resultado da LTA Sul, porque como ele falou, o resultado que essa Red está tendo hoje, ninguém esperava, nem eles, que fique claro, nem eles esperavam que ia ser tão rápido igual está sendo. Mas já que está sendo, ótimo, vamos colher os frutos. Só que a Red estava, de qualquer forma, no caminho certo. A partir do momento em que eles quiseram reestruturar a organização, mandaram embora o Gravitar, mandaram embora o Aegis, se desfizeram, está certo isso? Se desfizeram de alguns outros jogadores e se pegaram totalmente, não a resultado, mas o que é melhor para a equipe, porque a Red ainda esse ano estava se apegando a resultado, né? Lembra que eles botaram o G-Mago e depois desceram o Mago, botaram o Greve e o Aegis novamente, apegando a resultado e se apegando também ao passado, coaching staff antiga, defasada, enfim.
Mas agora essa Red está dando aulas, tá ligado? Como eu falei, a Red para mim hoje é o meu time predileto da LTA Sul inteira, top 1. Depois em seguida a Loud top 2. E também de interesse genuíno meu como pessoa, não só como profissional, de acompanhar eles. Entendeu? E como eu falei, guys, eu também critico o nosso próprio planejamento, entendeu? Enquanto tem uma Red dando cu pro capeta com 5 jogadores fazendo acontecer e também estando líder lá no Academy, eles estão líder no Academy, não estão? Eu vou até confirmar aqui, Red Academy, League Wikipedia, mas eu tenho quase certeza que eles estão e não perderam nenhum jogo até então. Mas vamos confirmar. Enquanto tem, por exemplo, essa Red Kennedy dando o cu pro capeta, o que acontece, guys? Tem times lá que tem coreanos e estão perdendo. Tá ligado? E tá feia a coisa. Minto, tá? Equívoco meu. Eles perderam 2 jogos e estão 1, 2, 3, 4, 5 jogos invictos. Então, assim, o planejamento está bom em ambos os lugares, entendeu? Necessário entender isso e entender também os nossos erros, sabe? Hoje os casters comentaram no momento que eles repetiram uma parte da fight ali no Baron, na escuta, e eles falaram que geralmente o Frost tem uma voz um pouco mais ativa, mas hoje não estava tendo tanto, só os demais do time. Eu queria saber se teve alguma alteração no formato de comunicação dos meninos ou foi algo só específico desse jogo mesmo? Não, muitos deles estão doentes, eles estão bem gripados, depois a gente vai postar as comunicações e vai dar pra ver, o Kazi principalmente está muito ruim da voz. Eles estão num ciclo vicioso de doença aí que cura um, aí dá tempo de já pegar de novo porque a gripe vai mutando e sabe como é. Então a gente está tentando trabalhar isso sim. O cenário do LoL ele é muito baseado na saúde dos atletas, né? Porque os meninos têm saúde de uma pipa, porque não toma sol, não come direito. Então a gente tenta alterar bastante isso para eles ficarem menos doentes no correr dos anos. Mas sim, a comunicação tem melhorado, no modo geral a gente entende que a galera fica reclamando um pouco do Frost, que fica falando, mas tá dando certo, o Talkers tem lidado com isso de uma forma positiva. Lógico que tem suas ressalvas, mas no modo geral não é tudo mal o Frost ficar falando desse jeitinho. Oi, Corredinho, JP, do Sonho Teixeira, do Mais Esportes. Minha pergunta vai para quem se sentir mais confortável para responder. Geralmente quando vocês vieram aqui nas coletivas, eram momentos em que o time passava por crises, estava em momentos de eliminação, momentos difíceis. E hoje vocês vêm aqui, depois de um ano muito conturbado, a Red Kennedy foi o melhor time da fase regular, fecha em 3-0 e seleciona a PEN. Como que vocês avaliam tudo que aconteceu até agora e como vocês acreditam que isso impacta no cenário do time a longo prazo também? Porque vocês têm hoje uma base muito importante de jogadores que vêm do Academy, mas eu queria entender especialmente como a mudança da line-up afetou os ares, né, do time e colocaram vocês nessa posição hoje. Bom, primeiro a gente sempre vê aqui só na fase ruim. E normalmente quando ganha vem coach, vem jogadores, enfim. E a gente só tá aqui porque tiveram que levar eles lá para escolher pique, essas coisas. Senão seriam eles que iam estar aqui também do mesmo jeito. Mas falando aí, né, dessa mudança aí, desse ano. E é verdade. Nós já queríamos ter feito isso no split passado, acho que foi claro para todo mundo. Mas a gente deu um voto de confiança ainda para coaching staff, até por todo o histórico, né, por todos os anos que eles estiveram lá. E bem ou mal a gente sempre confiou neles, e sempre vai ser assim, né? Quem tiver no time a gente tem que confiar. Com certeza mudou bastante, né? Depois da mudança. A gente tinha vários hábitos lá que, óbvio, chegam pessoas novas, chega um técnico novo, muda algumas coisas. Reformamos também o office, reformamos ali a sala de treino, né? Deixamos maior, enfim. Tem, assim, muita coisa boa que aconteceu. Acho que toda mudança é válida. E graças a Deus que foi para melhor, a gente tomou a decisão certa. Talvez não no tempo certo, mas aí também é difícil você precisar, né, fazer as coisas todas acontecerem. E de novo, né, a mudança a gente fez e pensando no longo prazo, como o Corradini falou, a gente está muito contente. A gente sabia que era possível ir bem aí a curto prazo, mas toda mudança, né, tudo que a gente faz é pensando a longo prazo. E eu espero assim, estar aqui mais vezes, mas com vitórias, né, se Deus quiser. Alex,
Guilha das Lendas aqui. Acho que a pergunta mais de... Fechamos agora a Red Kennedy. Acho que não tem muito comentar em cima. Acho que tudo que ele disse é verdade, não tem por que desenvolver. Mas vamos para a coletiva da Penzuda agora, Sarkis, falando sobre draft, enfim. direta que eu posso te fazer. Agora a cobra fuma, viu? A PEN hoje, porque a gente viu aquela PEN que foi sériezão, jogou, como o pessoal costuma dizer, contra a Fúria, né? Foi uma série muito boa de assistir. E hoje a gente viu uma PEN diferente. O que rolou ao longo da semana que em stage foi uma PEN diferente do que a gente está acostumado e espera da PEN? Acho que a Red tinha condições de vitórias claras e apesar de a gente ter conversado teoricamente bem antes de começar o jogo, acho que a gente acabou deixando isso escapar ali na emoção do jogo. Então a gente fez algumas lutas que eram muito erradas na concepção do que a gente precisava fazer para ganhar. Eu acho que a semana diferente foi normal, foi boa. Acho que foi muito mais sobre a gente achar que poderia um pouco mais e acabou sendo punido muito nos 2 jogos. O primeiro ainda teve uma pequena chance de voltar, o segundo era impossível, depois que o Silas ficou 3-0, acho que era muito difícil. Então acho que eles jogaram bem as condições de vitórias deles e a gente jogou muito mal. Liorne aqui. Eu queria saber um pouco mais da questão de comunicação do time. Se eu não me engano, no último split o Kaká falou que estava tendo alguns problemas de comunicação no time. Eu queria saber se conseguiram solucionar isso ou é algo que vocês ainda estão trabalhando. Eu acho que comunicação é um fator que você sempre tem que melhorar, então acho que todos os times eles buscam estar na mesma página, o que faz a comunicação ser boa. Eu não sinto que o inglês seja algo que venha causar problemas na nossa comunicação e eu acho que ela melhorou bastante. Então, acho que não causou nenhum tipo de problema, acho que a gente só jogou meio apático hoje mesmo. Boa tarde, Sarkis, Matheus Abril Esportes. O Sarkis tá nervoso, hein? Acabou se tornando um pouco apático, né? E essa semana de treinos foi boa. Então, assim, qual que é a correlação de converter esse jogo do treino para o stage? E assim, hoje foi, com perdão da palavra, foi um baile, né? Basicamente. Então, o que faltou hoje? Como a Sarah perguntou, né? O que faltou para vocês conseguirem se encaixar como uma unidade? Acho que faltou a gente jogar as nossas condições de vitória no draft, então a gente tinha claras maneiras de ganhar o jogo e como deveria desenrolar o jogo early, mid game. Isso daqui para mim balela, tá? Água. Sabe por quê? Independente do draft que você fez, todo draft é ganhável, a menos que você pegue Timo, Soraka top, enfim, Shyvana, todo draft é ganhável. Só que nem todo draft é bom. Sim, se a PEN, depois do draft estar feito, joga dessa forma, de Y forma, joga bem, joga na condição, eles vão vencer o jogo. Mas ninguém fala do POV do time inimigo, que tava com um draft melhor, mais fácil de ser executado, e executaram. O Carioca estava de Jarvan em um jogo horrível para Jarvan. Ele precisava ser muito proativo no começo e era uma bomba relógio. Enquanto o Kong, por exemplo, não. Entendeu? O Carioca dava para ter executado perfeitamente, não morrido mid, feito um jogo melhor? Dava. Mas e aí? Fica vago. Entendeu? Percebe que pro outro time, por exemplo, o jogo ficou muito mais fácil. Todo draft é jogável. O draft podre em que a PEN fez lá de triple scaling com Gwen top e acho que Sivir bot ficaram swapando e tomaram no cu, é ganhável? Óbvio que é ganhável. É só jogar na condição. A condição ali era o quê? Não perder muito laning phase, trocar pouco, não ficar com pouca vida pro jungle vir e daivar, givar 2, 3 dragões, givar larva e depois você ganha em fight quando der outscaling. É bom jogar assim? É eficiente? Aí agora você pega o POV do outro time. Entraram no jogo com a condição sendo qual? Com jogar bem. A definição de jogar bem para a Fúria naquele jogo era qual? Jogar pra frente, jogar livre. Vocês ganham as rotas aí, façam o que vocês quiserem, vocês têm o melhor jungle, o jungle mais eficiente e fé. Percebe como fica vago? Percebe como eu não gosto? Tipo, é tudo uma questão de visão e de POV. O POV do Sarkis é esse. Eles tinham que jogar na condição de vitória. Enquanto o outro time tá dando risada dessa PEN. Saca? Então, a partir do momento que dá muito errado no early game, você passa pro mid game de uma forma muito ruim. Então, acredito que foi isso. Foi a gente jogar o early game muito mal.
E a comp deles, se eles jogarem bem, eles não balam muito e é difícil a gente voltar. Então, basicamente, foi o que aconteceu nos 2 jogos. Sarks, muito boa tarde. Bruno aqui. Na minha visão, a PEN ela cometeu alguns erros de draft hoje. Então, por causa disso, eu queria entender qual foi o motivo de vocês darem first pick o Nara e vocês terem deixado o Kong passar. E no segundo jogo, eu também queria entender qual foi o motivo de vocês terem deixado vários Shinzao e Sylas para Red, sendo que vocês poderiam ter, na minha visão, ter picado algum desses bonecos. Acho que o primeiro é uma troca justa e o Nara é um champion que tá bem forte. Concordo, tá? Então, a maioria das ligas hoje, ou você pega ela na primeira opção do Blue Side, ou você bane. Então, isso eu concordo. É muito mais sobre como que a gente faz a compra em volta da Yonara e executa. Então, acredito que essa troca ela é comum, normal. E sobre o segundo jogo, Sylas Blind não é muito algo a se preocupar. E o Varus sendo trocado pela Sivir é algo teoricamente tranquilo. Isso aqui é pegadinha com a minha cara, viu? Isso daqui é bem da pegadinha. Olha só, vamos falar sobre draft aqui rapidamente, tá? O draft da PEN e o Nara, first pick, acho ok, tá? Problema nenhum. Trocaram por Wukong e voltaram de Cork, porque Cork é uma resposta sólida contra Yunara. Lane phase forte, geralmente pega um suporte bom que sinergiza com Cork e pressiona ela, enfim, de boa. O problema aqui, para mim, já começa no Jarvan em cima do Wukong. Jarvan contra o Wukong não tem uma matchup boa. Pelo contrário, ela é ótima para o Wukong. A fight do Wukong é boa. O Jarvan em si, se ele ulta o Wukong sola o Jarvan na ultimate dele. O Wukong tem o W para sair da ult do Jarvan. E no começo, se o Jarvan ele comba o Wukong dá o W, fica o clone dele e ele sapeca o Jarvan que combou. Então, tudo para o Jarvan é mais difícil. E detalhe, era um Jarvan vendo o Wukong e Cork. Cork também é um pique bom contra Jarvan, já que ele é móvel. Tem uma certa vantagem. Daí picaram Taliyah pra ficar um jungle que, detalhe, se fosse Shinzao aqui ia ser infinitamente melhor, porque não que bloquearia o pique da Taliyah aqui, mas Shinzao Taliyah é algo muito melhor do que Jarvan Taliyah contra Makali, percebe? E é por isso que você faz essas escolhas mais safes e seguras e mais óptimas, né, para o draft. Picaram Jarvan Taliyah porque é um 2v2 forte, etc. E isso daqui para mim já tá horrível, porque essa Kali tá completamente free nesse draft, tá ligado? Depois fecharam de Hell Renekton e um draft, tipo assim, como que eu posso dizer? Ok, em certa forma, mas muito difícil tanto para o Carioca quanto para o Roamer, tá ligado? Eu acho que não precisava deles terem feito isso. Eu acho que um Shinzao aqui, por exemplo, ia ser muito melhor e mudaria totalmente essa comp, entendeu? O Carioca, por exemplo, ele nem jogou, exatamente, ele foi -1. Aí agora vamos para o jogo 2. Sobre draft, tá ligado? Deixar Varus pra pegar first pick. Por que a PEN acha bom? Porque é só escalar. É de boa. É só você escalar. Tipo, pra que você vai se preocupar com Varus que é bom early game e fraco depois, se você pode picar Sivir e escalar infinito? Mas você vai chegar e vai escalar? Talvez não. Entendeu? Essa troca eu não acho justa. Eu não gosto. Tanto é que, geralmente, a própria Fúria, quando deixa Varus open, é porque vai usar o Yasuo contra. Tem uma resposta clara e nítida, tá ligado? Eles deixaram Varus, o próprio Shinzao, tá ligado? Baniram Pantheon, Gwen, Alistar, deixaram o próprio Shinzao e deixaram Rumble também. A composição perfeita. Não existe isso daqui. Varus, Shinzao, Rumble. Tipo, esse draft aqui contra esse já tá ridículo de fácil. Ridículo de fácil. Eles deram ban Renata e Karma. E pegaram Sivir e Bardo. Contra Varus mostrado. Isso é muito desrespeito. Não faz sentido, cara. Tipo, o Titã pode vencer esse jogo, essa lane contra Varus e alguma outra coisa que eles picaram, porque os caras poderiam picar aqui muitas coisas para estompar, tá ligado? Sivir e Bardo. Tá entendendo? E o Sylas é zona de conforto total do Kha'Zix. Sylas contra a ult da Sivir, Trundle, Galio e Bardo. Tá entendendo? Tá entendendo?
E o Xindal... Mas, tipo, talvez para a PEN seja de boa, porque um Sylas é só você jogar na condição e não deixar ele roubar a sua ult. O Trundle, ele é pra ser tranquilo, mas depende muito da composição. Talvez se a gente mudasse uma peça ou outra, seria mais fácil de lidar com o early game deles, por conta de ter o Xindal e o Varus e o Sylas. Olhando somente o que você falou, não tem nenhum problema. Talvez se a gente olhasse a comp por um todo, um pick ou outro mudaria bastante. Então, sobre as trocas, elas foram normais, mas talvez ali na composição, se a gente trocasse uma peça ou outra, faria mais sentido. E a gente talvez lidaria melhor com o early game deles, mas as trocas em si foram bem comuns e normais. E a Teixeira nos esportes. Você falou bastante durante a coletiva. Boa pergunta, hein, Brunão? Né? Como a derrota bate vocês, pois foi uma derrota muito dura e a gente não é acostumado a ver a PEN perder desse jeito, eu acho também. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que sobre o panorama do trabalho que você desempenha na coaching staff da PEN. Está aí há 1 ano e 7 meses e o Gero comanda esse projeto há 5. Vocês acreditam que talvez a PEN tenha batido um teto? Aí, quando eu falo isso, eu digo, tipo, a PEN tenha batido num teto de evolução. Os outros times, parecem vir se desenvolvendo e esse começo da PEN é bem abaixo do que a gente imagina. Tá, vamos lá. Eu vou tentar responder em 2 partes que façam sentido. Se não fizer, você me fala. Acho que a primeira parte sobre a questão da evolução e o projeto e como é o time, eu acredito que sim, a gente tem muito a evoluir ainda por conta do que a gente fez, principalmente no bootcamp, nas primeiras semanas. Eu acho que uma semana típica não muda o que a gente trabalhou e que a gente melhorou em questão de time. Referente ao split passado também é a mesma coisa. Acho que a gente foi um time muito forte durante toda a etapa, só que na final a gente deslizou. E a evolução ela dá conforme a competição. Então, igual você falou, aos olhos talvez de quem está vendo, os outros times estão evoluindo mais, mas a parte que importa realmente é as eliminatórias. Então eu acredito que se a gente fizer um bom trabalho e uma boa preparação e mostrar de novo que a gente vai onde a gente vai chegar, eu não sei ainda, mas jogando bem, eu acho que o nosso time vai chegar na final novamente e fazer uma final diferente. Então eu acredito que não é o teto. E a segunda parte, eu acredito que quanto mais os times melhoram, mais a nossa região vai melhorar também. Então eu acredito que isso é benéfico pra gente também e força a gente a estar melhor e se esforçar mais. Então eu gostei de ver a melhora da Red com jogadores novos e tudo mais. A Fúria melhorou bastante também depois dos 2 eventos internacionais. Então eu acho que basta a gente talvez mostrar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, talvez. Mas eu acredito que a gente ainda tem sim bastante coisa para melhorar e performar. Não vou nem falar nada, hein? Mais concisa e sólida. Guys, a gente não teve entrevista nem... Vamos agora, guys, pular aqui para o Fluxo. O Fluxo que tá meio que dando um pouquinho o que falar, né? Poucas pessoas esperavam coisa do Fluxo. Na verdade, ninguém esperava nada do Fluxo e eles estão entregando um total de nada também. E eu puxei comentários e assuntos sobre o Yamp, por exemplo, dentro desse Fluxo. E, mano, vamos tentar entender o lado deles, do próprio Yamp, né? Saber o que tá acontecendo com esse Fluxo, porque muitas outras equipes disseram, da própria LTA Sul, disseram que esse Fluxo, mano, tava muito bem no treino, no top 5, top 6, estavam colocando eles até top 4. Vamos entender, né, meu coisas? Vocês acabaram de perder para um time que todos os jogadores estão falando que é teoricamente o pior time do campeonato, que é a Leviathan. E aí agora vocês ficam 0-3 e vão ser escolhidos, né, pelo 5º lugar. E vai jogar no MD5 e já pode ir embora do campeonato logo na semana que vem. Eu queria saber o que você está pensando, o que você acha que precisa ser feito para dar essa volta por cima, para o time melhorar e vocês conseguirem vencer na... God Brucin, tá? Ótima pergunta. Eu sinto que hoje foi um caso um pouco à parte, porque eu senti medo nos jogadores jogando o jogo, tipo, ganhar a fight, tá ligado? E brilhar na fight. Teve até muito erro mecânico, assim, muito bizarro que aconteceu do nosso time, da nossa parte. Então eu acho que foi um jogo mais... A gente perdeu no receio, eu acredito, porque os das outras semanas a gente estava bem confiante, tipo, de fazer bons jogos. Eu acho que a gente estava contando muito melhor, assim, deu pra ver nitidamente na parte do mundo, até mesmo contra a Fúria. Então, tipo, é estranho. Eu acho que nós perdeu hoje mais pro mental do que pelo conceito de jogo, assim, etc. Eu acho que nós ficou muito barrado por si próprio. E
E pra mim tem que ter uma virada de chave mais dos jogadores individualmente pensar mais no passo a passo coletivo. Acho que a gente tá muito pensando ainda no individual. Acho que essa situação é ruim pra mim, eu vou perder farm, ou eu tenho que mover porque eu não posso puxar o wave sozinho, com visão, etc. Sabe? Todo mundo tá tomando alguma micro decisão que tá afetando muito o coletivo, de certa forma. Mas eu acho que, tipo, quando a gente dá essa virada de chave, eu acho que a gente é um time muito bom. Essa semana, comparado às outras de treino, também foi muito conturbada. Eu acho que a gente estava pecando mais ainda isso do que nas demais. Eu acho que refletiu muito. A gente teve treinos bons contra times fortes, mas, tipo, e aí, tá ligado? Tipo, eu acho que a virada de chave ainda, alguns jogadores não conseguem enxergar o jogo com uma perspectiva maior, tá ligado? Dentro da partida. Então, eu acho que... Acho que a semana foi ruim e a gente jogou com receio, daí virou um caldo de churume, assim, né, de certa forma. Então, tipo, eu acho que foi muito feio, assim, eu acho que eu mesmo fiquei muito agoniado dentro do jogo, eu fiquei até um pouco mais estressado, assim, e não era o que eu tava sentindo nas outras semanas, eu senti a gente mais confortável, mais malandro, tá ligado, no decorrer do jogo, então eu acho que foi praticamente isso hoje. Assim, guys... O Yamp, quando ele foi anunciado na LTA, eu falei, cara, network, ponto, né? A Osh levou ele, etc. Mas vou ser sincero, o Yamp não tá tão ruim quanto eu achei que ele estaria. Pra mim, ele fosse afundar, empenar, e ele não teria nível novamente pra performar na LTA Sul. Acho que ele tá fazendo dele, entendeu? Se valeu a contratação, não sei, acho que só... o tempo dirá, né? Ainda preferiria outro jogador mais novo ali, mesmo que fosse um outro Kurt, assim, da jungle, né? Porque tem o Kurt que é novo, está lá no top, cuja função dele vai ser só apanhar, ganhar casca, ter uma pele mais grossa, para eventualmente ele vingar na carreira dele, depois de já ter tido essa experiência dentro do fluxo. Talvez eu preferia um outro Kurt, assim, da jungle, embora seja novo, porque o fluxo não tem como disputar título nem playoff, entendeu? Já que já vai perder, já que não tem como ter um planejamento de disputar título, playoff ou ser um time competitivo, ouso dizer até, vamos colocar jogadores novos e dar pra eles a experiência, tá ligado? Entende o que eu quero dizer? Enfim... deixo com todos vocês aí para dar opinião. E merece o like esse videozinho aqui, viu? Brucinho, God Perguntas, Sarinha também mandaram muito bem nas perguntas. Os outros jornalistas também, assim como o Brunão, que estava aí no chat agora há pouco.